Excelência que decline o seu nome completo, o número do OAB e a parte que Vossa Excelência está a representar. Boa tarde a todos. Meu nome é Marcelo Tigre, minha OAB 27543. O meu constituinte, o Eduardo Marques de Lima Andrade. Excelentíssimo senhor desembargador relator, Marco Maggi, desembargador revisor, Isaías, demais integrantes, desembargador Isaías, meus cumprimentos, demais integrantes desta sessão criminal, muito boa tarde a todos. Como Sua Excelência relator, quando da leitura do relatório impingiu, o ponto nodal desta constitutiva de revisão é o voto que determinou fosse o revisionando submetido ao novo júri. Voto que foi abraçado à época pela Câmara e foi lavrado à unanimidade. A casuística desses folhos guarda relação com o seguinte: houve a fase da persecução penal extrajudicial. Lá, uma vítima sobrevivente de prenome Kleber teria feito um reconhecimento extrajudicial. Essa prova, esse reconhecimento, por ter sido ao arrepio do 226, é pouco relevante, não traz nenhuma relevância à questão do 226. O que traz relevância é que este reconhecimento, esta testemunha Kleber, esta vítima sobrevivente, sequer foi ouvida em juízo. A instrução passou ao largo de inquiri-lo. Não havia qualquer elemento judicializado. Na peça de ingresso, a defesa teve o cuidado de dissecar todos os elementos de prova. A prova desses autos, prova, leia-se, aquilo produzido sob o crivo do contraditório. Não há o que se falar em burla de etiqueta, porque se confunde o elemento de investigação com o elemento de prova. Então, isso é violar a jurisdição, isso é violar o sistema acusatório. Suas Excelências podem muito, mas não podem tudo no Estado Democrático de Direito. Então, a instrução, ato a ato, foi dissecada na peça de ingresso e não há qualquer elemento de autoria judicializado a apontar para um juízo positivo de culpabilidade. E aí o que ocorreu? O réu foi absolvido. De acordo com a terceira sessão do STJ, Sua Excelência Dr. Leopoldo estava lá, sabe muito melhor do que eu, a quinta e a sexta turma, unidas, jungidas, disseram: olha, se eu não tenho elemento de prova judicializado, eu não posso sequer pronunciar, eu não posso sequer alçar este denunciado à condição ao tribunal do júri. Eu não posso. Por quê? Porque não há elemento de prova judicializado, inteligência do 155, para a sentença declaratória de pronúncia. E aí me permita, que Sua Excelência o relator não fez a leitura do voto, mas esse voto é justamente o que chamou a atenção do projeto de inocência, que estava presente semana passada, não ingressou ainda nessa sessão, mas esteve presente nas duas outras em que foi remarcada, que aí o acórdão diz o seguinte, percebam: impossibilidade, versão dos réus sem qualquer apoio nos autos, reconhecimento por parte da vítima sobrevivente, apelo provido para submeter os réus a novo julgamento, não encontrando a versão dos réus o mínimo apoio nos elementos processuais que somente os desfavorece, é de se prover o recurso para submetê-los a novo júri. Então, Excelências, eu vou ler a parte final, mas não sem antes dizer que tem de haver um mecanismo de controle em ambas as dimensões. A decisão penal, ela tem que guardar relação com a prova. Quando há esse descompasso, há o arbítrio, há o erro judiciário, que é o que houve aqui, percebam. O veredito absolutório, baseado única e exclusivamente nas palavras dos réus, quando suficientemente provadas, vejam, suficientemente provadas as autorias, então aqui ele está falando de prova, está suficientemente provada a autoria por induvidoso reconhecimento feito pela vítima sobrevivente durante o inquérito. Então ele está dizendo aqui, está suficientemente provada a autoria por conta de um elemento do inquérito policial. Isso no STJ se desconstitui via HC. No estándar de prova, Excelência, não é quanto mais grave o crime, foi condenado a 88 anos de reclusão. Quanto mais grave o crime, menos prova se precisa. A ideia que se tem é essa. Mas vamos lá. Ele disse: a vítima sobrevivente durante o inquérito. Aí perceba aqui a bravata, o que a gente chama de decisionismo.
porque não aponta elemento judicializado. Por isso que se desconstitui via HC, porque não tem apontamento de autoria de qualquer elemento judicializado. Ele diz o seguinte, fala desse reconhecimento inquisitorial, não repetido em juízo, sem validade para amparar a desconstituição do veredito soberano do tribunal do júri, e diz o seguinte: a vítima sobrevivente durante o inquérito e corroborado por elementos circunstanciais reveladores de uma cadeia de indícios sérios e graves, excludentes de qualquer hipótese favorável aos acusados, perfazendo uma única versão. Excelências, a prova dos autos está dissecada, item a item, todas as assentadas estão na peça de ingresso dessa constitutiva. Não existe um único apontamento de autoria direcionado ao meu constituinte. O acórdão que anulou o júri e mandou fazer outro, está dizendo que só existe uma única versão com base em elementos, cadeias de indícios sérios e graves, excludentes de qualquer hipótese favorável. Sabe o que é isso, Excelência? Nada. Sabe o que é isso? Decisionismo. Sabe o que é isso? É quando o magistrado se filia, infelizmente, ao anseio popular de um juiz herói. E aí eu digo, desembargador Maggi, juiz não combate crime. Juiz não é agente de segurança pública. Juiz não é controlador da moralidade social. Juiz é definidor de culpa formada, juerando fato e juerando prova, sem fazer burla de etiqueta. Elemento de investigação não serve a propulsar sequer sentença declaratória de pronúncia, quiçá desconstituir o soberano veredito do tribunal do júri. Então, é o fundamento da defesa a anulação deste acórdão que determinou a feitura de novo julgamento pelo Tribunal das Lágrimas. Por quê, Excelências? Porque este acórdão é manifestadamente contrário a texto de lei, notadamente o artigo 155 do Código de Processo Penal, porque ele não faz menção a elemento judicializado, fazendo menção exclusiva a elemento inquisitorial não realizado em juízo, o que é violar a jurisdição, o que é violar o sistema acusatório, e, além de ser contrário a texto expresso de lei, é contrário à evidência dos autos. Por quê? Porque a instrução processual está dissecada e não há um único elemento de autoria. Então, há de ser anulado este acórdão, porque o veso, Excelência, o veso é inerente ao ser humano. Todos nós haveremos de errar. Então, não há outro meio de desconstituir isto, ainda mais com a guinada jurisprudencial do STJ, não se pode. Como é que eu vou anular um tribunal do júri que absolveu o revisionando com base num reconhecimento extrajudicial realizado ao arrepio 226. E aí foi o que chamou a atenção. O projeto de inocência disse: não, a gente está muito atento a essa questão dos reconhecimentos. Aí eu disse: doutor, esqueça o reconhecimento não pode nada não. A questão aqui é prova e elemento de investigação, é a diferenciação entre um e outro. Até onde eu sei, no sistema penal, se adotou aquele sistema mais rígido. É a prova para além de uma dúvida razoável. Aqui é o indício não confirmado, agregado a uma bravata, a um termo que não significa nada, que é esse que eu acabei de ler, é cadeia de elementos circunstanciais reveladores de indícios sérios e graves. Cadê o apontamento da autoria? Não há um único elemento de prova judicializado. E aí qual é a conclusão? E essa conclusão se faz por falso silogismo, porque tem-se uma premissa verdadeira para se fazer uma conclusão falsa. Observe, extinção da punibilidade do réu. Aí diz assim, não havendo, perfazendo uma única versão. Perceba, aí aqui é mais grave ainda, porque se coloca o acusado na condição de alípio. Diz assim, o Ministério Público não provou nada durante a instrução, mas eu não posso absolver ninguém só com base na alegação de inocência, só com base no réu que está dizendo que é inocente. E aí aqui há uma inversão do próprio sistema acusatório. Então este acórdão em si, ele é nulo de pleno direito sobre diversos aspectos. E essa alegação não é o advogado do celerado quem está fazendo. Isso é a quinta e a sexta turma do STJ que unificaram o entendimento em terceira sessão, dizendo que sem elemento judicializado eu não posso sequer pronunciar. Como é que eu vou anular um júri sem ter um elemento judicializado? Então, se Vossas Excelências atentarem para a prova dos autos, como eu disse, dissecada em item 2 dessa exordial,
vão concluir que não há sequer menção ao nome do revisionando. Nem menção. Não existe nem aquele... Porque o STJ também unificou aquela jurisprudência no sentido de que o hearsay, eu não sou muito bom em inglês, mas é o hearsay testament, que é aquele testemunho indireto, ele também é inservível. Mas aqui não tem testemunho indireto, não. Aqui não tem nem menção. Não tem uma menção durante a instrução processual, a cognição. Então, como é que eu vou anular um júri com base num reconhecimento extrajudicial? E isso está posto no acordo. Por isso que eu digo, a desconstituição é por via de HC. Porque não precisa revolver a prova. Precisa só olhar e dizer assim, esse acórdão aqui não está fazendo apontamento de autoria, como é que eu estou anulando um júri com ele? Esse acórdão aqui está tratando, como eu disse, circunstância provada, aqui, ó, o veredito absolutório baseado única e exclusivamente nas palavras dos réus, quando suficientemente provadas as autorias, por induvidoso reconhecimento feito pela vítima sobrevivente durante o inquérito. Excelências, como é que é prova se é produzido no inquérito? Como é que não é erro injudicando aqui? Não há uma burla de etiqueta aqui? Não está se tratando de um elemento de investigação como se elemento de prova fosse? Ah, mas o crime é grave, foram 88 anos de reclusão, o tribunal já se debruçou. Aí o que aconteceu? Foi-se ao novo júri, a acusação disse assim, o tribunal mandou voltar, viu? O tribunal mandou voltar. O júri foi, condenou. Quando a defesa recorreu, o recurso da defesa, a prestação jurisdicional veio da seguinte forma, olha, o tribunal já se debruçou sobre isso aqui, a sentença é contrária à prova dos autos. A absolvição foi contrária, não vou julgar seu recurso de apelação agora, do seu novo recurso. Então, a conjuntura, o termo a qual da nulidade é este acórdão aqui. E o tribunal precisa dizer, olha, eu não posso, eu posso muito, mas não posso tudo. Quando não tem elemento judicial, eu quero muito condenar, está sobrando vontade de condenar, mas eu não posso fazê-lo, porque eu não tenho elemento judicial. Então eu vou ter que me render com raiva a anular isso aqui, porque não tem elemento judicial. Não tem nenhum. Seja apenas 5 anos, 8 anos, 18, 88. Então é essa dimensão, é esse controle epistemológico, esse conceito epistemológico que a gente precisa fazer o controle nas duas dimensões. Se a gente não pode ter uma decisão penal que não guarde relação com a prova, excelência, é a alma e ao passo a espinha dorsal do processo. Um acórdão desse quebra a espinha dorsal do processo. E por isso ele é nulo. Então é o pedido da defesa para anular o acórdão que submeteu o revisionando a novo julgamento e não pode ser requerido de outra forma. E o embasamento da defesa não é o entendimento pacificado. Se não pode sequer pronunciar, como é que eu vou anular um júri? Se eu não posso sequer pronunciar com esse elemento não repetido em juízo, porque eu não estou falando aqui de uma prova cautelar, eu não estou falando de uma prova não repetível daquelas ressalvadas pelo artigo 155, eu estou falando de um testemunho que não foi repetido em juízo e que alçou a condição de condenado. Apenas ele. Não há outro elemento de investigação, elemento de prova não há nenhum. Então, excelência, se suas excelências não acreditarem, assim, que não compulsaram os autos, eu tentei despachei inclusive com o próprio presidente, depois tive a notícia que ele não votaria, despachei com o doutor Fausto, não tive tempo de despachar com o doutor Isaías, que foi o revisor, mas a casuística aqui é clara e retorquível, é como eu digo no salão do júri, é um véu d'água no granditício. Então não tem elemento de prova. Então, se suas excelências acharem que a defesa pode estar falando a verdade em relação ao conteúdo do fato probatório, eu peço encarecidamente, peçam vista, excelência, analisem. Porque não dá para anular júri com isso, não. Não dá. Muito obrigado. Agradeço a paciência de vossas excelências.